Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus para todos, amém? Eu sou o pastor Adilson e esse é o Conexão da Alma. Amados, na nossa igreja, o mês de abril ele foi marcado por um trabalho muito bacana que nós fizemos. Era um trabalho voltado para o casal, o marido e a esposa. Claro que de forma individual, né, com um grupo de mulheres e um grupo de homens, um grupo de maridos e um grupo de esposas. Então eu trabalhei com os homens, com os maridos, e uma irmã, Silvana, ela trabalhou com as esposas. E foi um trabalho muito bacana, né, de libertação, de cura. E a última semana, ela foi destinada ao perdão, foi a semana do perdão. A semana em que nós deveríamos pedir perdão pelas nossas atitudes. Queridos, o perdão, ele é algo, né, que ele tem uma importância tremenda na nossa vida, tanto na nossa vida pessoal como na nossa vida espiritual. Para a gente falar um pouquinho de perdão, eu quero ler um texto que está no livro de Mateus, no capítulo 18, nós vamos ler do 21 ao 30, e o texto ele diz assim, olha: Então, Pedro aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu prestar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxe-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto tinha, para que a dívida fosse paga. Então esse servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos conservos que lhe devia 100 talentos. E agarrando-o, sufocava, dizendo: Paga-me o que deves. Então, o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Olha que negócio interessante acerca do perdão. Quando a gente vai falar de perdão, o Senhor ele começa falando para nós que o perdão ele não deve ser dado só 7 vezes, né? Não é uma conta. Perdão ele tem que ser liberado a todo tempo. Jesus está falando de liberar perdão. E ele conta a história desse homem, que o homem tinha uma dívida, porque o perdão é uma dívida que a gente adquire. E aí então, o seu senhor, ele vai fazer conta daqueles que devem para ele, dos seus devedores, e ele chama um dos devedores, e esse devedor, ele se humilha na frente do seu senhor, pedindo para que tenha paciência, para que espere um pouco mais. Ele tinha a intenção de pagar. O que ele não tinha era dinheiro, condições financeiras para poder pagar a dívida. Então o que aquele senhor faz? Aquele senhor perdoa a dívida do seu servo. O servo agora está perdoado. Ele se humilhou, ele pediu perdão, e por causa dessa atitude de perdão, dessa atitude dele, né, de se humilhar pedindo perdão, a palavra diz que o seu senhor perdoou a sua dívida. Mas esse mesmo servo, ele também tinha um conservo que também lhe devia, e ele, quando encontra esse conservo, ele vai fazer a mesma coisa que o seu servo fez. Ele vai cobrar a dívida do conservo, e o conservo tem a mesma atitude que ele teve diante do seu senhor. Ele se humilha pedindo que fosse, que desse para ele um tempo para que ele pudesse pagar a dívida. Ele também tinha intenção de pagar a dívida. Mas o servo, ele não teve paciência. E ele não perdoou a dívida do conservo. A palavra diz que ele lançou aquele conservo na prisão. O que eu aprendo com isso, amados? Eu aprendo que quando nós pedimos perdão,
o que está acontecendo na nossa vida é uma atitude de humildade. Nós estamos demonstrando a nossa humildade, nos reverenciamos, ou implorando, ou pedindo mesmo perdão, pedindo para dar um tempo, reconhecendo o nosso erro. Quando nós pedimos o perdão, eu entendo que nós estamos numa atitude de humildade. Eu reconheço que errei e por causa disso agora eu vou pedir perdão pelos meus erros. E as pessoas costumam perdoar. Porém, queridos, essa minha atitude de pedir perdão, ela para mim, ela com certeza tem benefício. Mas o liberar o perdão, ele tem um benefício muito maior na nossa vida. E existem pessoas que elas não estão prontas para liberar perdão. Tem pessoas que têm facilidade em pedir perdão, pede perdão por tudo. Tudo que faz errado, vai lá e pede perdão. Mas nem sempre essa mesma pessoa, ela tem sabedoria, ou ela tem facilidade para liberar o perdão. Liberar o perdão, ele costuma ser muito mais libertador do que pedir perdão. Olha que o conservo está falando, olha, me perdoa, mas o servo não perdoou. Ele foi perdoado, mas ele não perdoou. Quando eu libero perdão para alguém, queridos, eu estou dessa forma também fazendo um tratamento em mim, na minha alma, no meu espírito. Eu estou fazendo um tratamento primeiramente em mim. Por quê? Porque quando eu libero o perdão, eu deixo de sofrer por causa das afrontas que eu sofri, por causa das frustrações, tudo que eu passei, tudo que foi feito a mim e que me machucou, que me maltratou. Ao liberar o perdão, eu estou fazendo um tratamento de cura sobre essa situação. Eu estou me libertando. Eu sei que a pessoa me fez mal, eu sei que ela me ofendeu, o que aconteceu não foi legal. Eu sei de tudo isso, mas eu agora liberei o perdão e eu estou livre dessa dívida. É isso que acontece com o perdão. É fácil pedir perdão? Não é fácil. Muito mais difícil é liberar o perdão. Mas tanto pedir perdão quanto liberar perdão precisa ser uma prática na nossa vida, porque o perdão, ele é cura, ele é terapêutico, ele é cura para a nossa alma. Muitos dos nossos problemas emocionais, mentais, ele é resolvido com a prática do pedir perdão e o liberar perdão. Então, amados, lá na nossa igreja nós fizemos isso na semana passada. O marido pediu perdão para a esposa, aqueles que quiseram fazer. O homem geralmente tem dificuldade, de fazer essas coisas, de se abrir, de pedir perdão. As mulheres da mesma forma fizeram com os homens. Claro que foi aqueles que quiseram fazer. Mas as mulheres têm muito mais facilidades, para pedir perdão, para liberar perdão. Algumas pediu perdão até para quem estava fora do processo. E foi muito bacana. Foi uma experiência muito boa. Eu fiz com a minha esposa, pedi perdão para ela. A gente sabe que a gente é falho, a gente erra, A gente tem muitas atitudes, de desaprovação, que a gente machuca as pessoas. E eu fiz isso, para mim foi muito bacana. E fica aí a dica, que Deus te abençoe, que Deus trabalhe no seu coração para que você aprenda a pedir perdão e não só pedir perdão. Mais que isso, liberar perdão também. Deus te abençoe e nós nos vemos em outro vídeo.